Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Tudo bom? Todo mundo feliz? É muito bom estar na presença do Senhor, amém? É bom demais cultuar o nosso querido Deus. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé só mais uma vez, por favor, pelo menos até antes da pregação. Porque nós estamos comemorando hoje o Dia dos Pais. E não há melhor pai do que o nosso Abba Pai querido, amém? O nosso Pai Celestial, que nos formou e nos deu um nome antes mesmo de você nascer. Ele já te conhecia e te chamava pelo nome. Antes dos teus pais decidirem o teu nome, ele já sabia o teu nome, já te chamava por esse nome. Antes mesmo de seu pai saber o que você iria fazer, o que iria se tornar, em qual profissão você iria trabalhar, ele já havia determinado isso, amém? Então eu quero que você dê um aplauso bem carinhoso para o nosso Abba querido. A ti, papai. Abba, pai. Paizinho, eu te amo, eu te amo. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu te amo e o quanto eu sou grato a ti. És o melhor pai que existe. Nunca falhou, nunca nos abandonou, nunca nos deixou só, nunca nos agrediu, nunca nos fez sofrer, sempre cuida de nós, tem sarado as nossas feridas todos os dias, as feridas que o mundo causou. Oh meu Deus, nós te amamos tanto, és perfeito em tudo. Receba, Senhor, a honra, receba, papai, a nossa honra, a adoração é tua. Abba, Pai querido, aleluia. Oh, te amamos, aleluia. Glória a Deus. Podem sentar por um instante. E nesse dia tão especial eu não poderia deixar de convidar aqui os meus pais, meu pai e minha mãe, que estão aqui, para subir aqui e sentar. Ajuda aí, JB, pode subir aqui, ajuda eles aí, porque depois que a gente chega a uma determinada idade, a gente volta o tempo de criança. Quando criança a gente precisava dos pais para segurar a gente para não cair, né? Aí quando a gente cresce, quer correr solto, depois de velho volta a ser criança de novo, precisa de alguém carregar. Ajuda aí, JB. Glória a Deus. Bom, para quem não conhecia, esses são os meus pais. O senhor Gonçalo Alexandre e a senhora Cleomar são responsáveis por essa pessoa que está aqui até hoje. Até hoje tem a liberdade de chamar a atenção, de disciplinar se precisar, porque tem toda a autoridade sobre a minha vida, graças a Deus. Então eu quero falar hoje sobre essa data tão especial. Eu gostaria hoje só de dar os parabéns e não falar mais nada aos pais, e aí inclui tanto a figura da mãe como do pai, tá? Nessa data que é tão importante. Baixa só um pouquinho o retorno para mim, João, por favor. Essa data tão importante para nós. Então hoje se comemora uma data muito especial, que é o Dia dos Pais. Figura essa que tem um papel importantíssimo na estrutura familiar. A figura paternal é primordial para essa estrutura tão importante da sociedade que é a família, amém? O pai tem uma figura importantíssima dentro do contexto da família, ele é de grande importância. O pai tem um papel importantíssimo na criação e formação da personalidade e caráter dos filhos, e por essa razão o diabo trabalha de forma incansável para tirar essa imagem tão importante da estrutura familiar que é o pai. Mas você não sabe o quão é o trabalho do diabo para destruir a figura paterna. Ontem nós tivemos um culto poderoso aqui para os homens e o Cleito compartilhou uma palavra, na verdade contou um pouco da história de vida dele, do testemunho dele. E ele sofreu justamente por causa da ausência de um pai. Ele teve
4 pais. Os 4 tiveram influência, infelizmente, mais negativa do que positiva. Porque o que gerou ele, só gerou e foi embora. E aí tem toda uma história, depois você pode conversar com o Cleito para entender, de repente esse testemunho dele vai ajudar você. Então, o diabo trabalha de uma forma incansável para tirar essa imagem tão importante da estrutura familiar. Pai, você não é só o genitor, o provedor, o esposo, mas você é o protetor da sua família, o guardião dos seus filhos. Amém? Essa é a sua função dentro de um lar, guardar, proteger. Eu sou muito feliz porque eu nasci dentro de um lar e sou criado pelos mesmos pais até hoje. Tem mais de 50 anos de casados, graças a Deus. Nunca ouvi meus pais falando de divórcio. Vamos divorciar, não aguento mais. Toda essa história. Nasceram 12 filhos, 10 se criaram. Um veio a falecer já com a idade de quase 20 anos. Mas os outros 9 estão vivos aí. E todos respeitam, honram, estão sempre presentes na casa deles. Quase todos os domingos nós estamos juntos, quase todos. Alguns já têm suas famílias e têm sua responsabilidade, não podem estar sempre. Mas estamos aí e protegido por eles. Sempre me senti seguro ao lado do meu pai. É a pessoa que mais me transferiu segurança, proteção, foi ele. Para mim é o meu herói. Sempre me inspirei no meu pai. Que ele sempre foi muito corajoso e eu desenvolvi isso, às vezes até demais, e alguns às vezes até chamam minha atenção porque ele me ensinou tanto a ser corajoso que às vezes eu quase não tenho medo, aí alguns chamam minha atenção por isso. Então, hoje eu espero mostrar um pouco da sua grande importância na estrutura familiar, que é um projeto de Deus para abençoar uma nação. Estamos vivendo dias terríveis, onde as famílias têm sido alvo de grandes ataques. A Bíblia diz que não se pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Pai, você é o valente dentro da estrutura da sua família, mas infelizmente Satanás tem neutralizado muitos pais. Por isso, além de parabenizá-los nessa data tão especial, quero também despertá-lo para a sua função em gerar em seus filhos grandes virtudes. Amém? Além de dar os parabéns pelo seu dia, tanto pai como mãe, porque eu sei que tem mães aqui excelentes, que o pai, a figura paterna só gerou e abandonou. Uma inspiração para mim de mulher que tem criado bens, sua filha, porque só tem uma, é a Terli, que está ali juntamente com a filha. Conheço a Terli há muitos anos, antes mesmo dela ser crente, porque eu morava em frente de uma escola e ela levava a filhinha todos os dias para a aula, e ela está criando essa menina. A menina é um exemplo de crente desde o nascimento, e a Terli é um referencial para mim de como uma mãe pode criar bem sua filha sem a figura paterna, apesar de que não deve ser esse o padrão. Mas o diabo tem feito um estrago. Queridos, eu tenho sofrido tanto, depois que reabriu o shopping, eu já fui lá no shopping acho que 3 vezes depois que reabriu, e ontem, mais uma vez, eu fui com o meu filho Samuel para comprar um presente para alguém, e corta o meu coração em ver assim, dezenas ou centenas de adolescentes, meninos e meninas, na frente daquele shopping, sozinhos, sem os pais, trajando roupas que minha filha nunca vestiu, nem meus filhos irão vestir, e com bebidas na mão, adolescente de 14, no máximo 16 anos, com garrafas de vodka na mão, junto com a galera. É de cortar o coração em ver aquilo e saber que alguns nunca conheceram os seus pais, ou tem o pai, mas o pai não está nem aí. Por isso que eu quero pregar, para que não aconteça isso com seus filhos, amém? Na Bíblia, a educação das crianças é de responsabilidade dos pais. Os pais têm o dever de ensinar seus filhos sobre Deus.
É dever dos pais, é responsabilidade dos pais, não é do pastor Gilvan, não é do tio do Pasquide, tá? Não é do professor da escola criar, educar os seus filhos. É minha, é sua responsabilidade. A Bíblia deixa isso bem claro, que é responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos sobre Deus. É você que deve fazer isso. E hoje eu quero mencionar alguns exemplos sobre isso, para você saber que quando você assume essa responsabilidade, quando nós levamos isso a sério, de fato acontece o que a Bíblia diz. Querido, a Bíblia não falha, a Bíblia não mente. Tudo que está na Bíblia, se nós seguirmos ao pé da letra, se nós pormos em prática, nós iremos ver coisas grandiosas. Eu quero dar alguns exemplos aqui de alguns homens aqui do século 17. Um deles é Jonathan Edwards, o grande evangelista do ano de 1703 e viveu aí até 1758, tá? Um dos grandes avivalistas da sua geração. Ele é o autor do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não sei se você já leu esse livro, até um tempo desse tinha aqui na livraria, na Somonte, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E também é um dos pregadores que, quando os ouvintes ouviram a palavra de Jonathan Edwards, agarraram-se aos bancos, pensando que iam cair no fogo eterno. Esse homem era tão usado por Deus, que quando ele deu uma palavra, os pecadores se agarraram nas cadeiras, pensando que iam cair no inferno naquele dia, e passaram a semana e até meses chorando, porque a presença de Deus era tanto. E a gente lê a história desses homens, a gente fica fascinado. Meu Deus, como é que esse homem fez tudo isso? Como é que esse cara foi tão usado? Mas você vai saber por quê que eles foram tão usados, por quê que eles fizeram a diferença, e como nossos filhos também podem fazer os mesmos feitos que esse homem fez e que outros fizeram. Os crentes atuais devem a esse herói, graças à sua perseverança em orar e estudar, sob a direção do Espírito, a volta a várias doutrinas e práticas da igreja primitiva, se deve a este homem. O que nós vivemos hoje, o que nós praticamos hoje, a igreja no lar, o discipulado e tantas outras práticas da igreja primitiva, a comunhão, o partir do pão, é graças a homens como esses que viveram, fizeram a diferença na sua geração e marcou a história. Grande foi o fruto da dedicação do lar, ouça bem, grande foi a dedicação do lar em que Eduardo nasceu e se criou. Seu pai foi o amado pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. Sua piedosa mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Me chamou a atenção isso aqui, quando essa biografia descreve que o pai foi pastor de uma mesma igreja por 60 e poucos anos, a mãe era filha de um pastor que pastoreou por 50 e poucos anos. Qual é hoje a realidade de muitos crentes, de muitos pais? Os que congregam, eles não se firmam numa igreja, eles vivem pulando de galho em galho, já gera algo negativo nos filhos. Os filhos já crescem desenvolvendo esse contexto de que o certo é viver um ano numa igreja, depois mais um ano na outra, depois mais 5 numa, depois vai... Ele nunca se firma, ele nunca tem uma igreja onde ele congrega. Por quê? Porque os pais viveram esse contexto. Diferente dos pais do Jonathan Edwards, que pastorearam a mesma igreja. Das 10 irmãs de Jonathan, 4 eram mais velhas do que ele e 6 mais novas. Olha o tamanho da família. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse grande perante o Senhor. Não somente oraram assim, fervorosa e constantemente, mas mostravam-se igualmente zelosos em criá-los para Deus. As orações em volta da lareira
os estimulavam a se esforçarem, e seus esforços redobrados os motivaram a orar mais fervorosamente. Eles não só vinham para o culto com os filhos, mas eles oravam pelos filhos diariamente, fervorosamente. Olha isso, quando Jonathan tinha 7 ou 8 anos, houve um despertar na igreja de seu pai, e o menino acostumou-se a orar sozinho, 5 vezes todos os dias. Seu filho de 7 anos ora 5 vezes todos os dias? Provavelmente não, e a culpa não é dele. Ele orava 5 vezes todos os dias, e a chamar outros da sua idade para orarem com ele. Ele não só orava com 7 a 8 anos, 5 vezes todos os dias, mas ele juntava os coleguinhas na escola para orar junto com ele. Ele não juntava os coleguinhas para empinar pipa, ele não juntava os coleguinhas para jogar PlayStation, ele não juntava o coleguinha para passar o dia na frente do celular. Ele juntava os coleguinhas para orarem. Ele era um débil mental. Porque quem vive isso hoje é um débil mental. O normal é ficar o dia no celular hoje. A criança normal é a que passa o dia no celular. Jonathan Eduardo é um débil mental, porque ele orava 5 vezes. Esse menino não era normal, pastor, tinha alguma doença. Provavelmente os pais adoeceram o menino. Por isso que eu falei que eu só queria dar os parabéns. Me perdoe. Outro homem fenomenal, todo mundo já ouviu falar dele, provavelmente todo crente. John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? O grande avivalista também do século 17. O homem arrasou. A tocha de fogo, a tocha tirada do fogo. Sabe por quê que ele tinha esse apelido, a tocha tirada do fogo? Porque quando ele era criança, a casa deles pegou fogo. E o pai conseguiu tirar os meninos, era menino demais, era 19 filhos. E John Wesley ficou lá no quarto dormindo, a casa pegando fogo, ele dormindo. Quando ele acordou com as labaredas de fogo, era pequenininho. E aí os pais já tinham desistido, porque não podia mais entrar na casa. Alguém viu, subiram lá, escalaram um no ombro do outro, tiraram o menino do meio do fogo. Por isso que deram o nome a tocha tirada do fogo. O homem que sacudiu a Inglaterra. Diz a história que esse grande avivalista salvou a Inglaterra de uma revolução igual a que na mesma época a França entrou em ruínas. Houve uma revolução naquela época, houve manifestações, naquela época a França foi arruinada e a Inglaterra estava caminhando para isso, e as pregações desse homem, a vida dele, as orações dele, livrou a Inglaterra de uma situação semelhante à da França. Mas a biografia deste célebre pregador, para ser completa, deve incluir a história de sua mãe, Susana Wesley. Quantos aqui tem 19 filhos? Tem alguém? Pastor, com 2 eu já estou quase morrendo, com 19 eu estava louca. 19 Susana Wesley teve, tá, queridos? De fato, a história do grande avivamento do século passado, em 1700, na Inglaterra, não pode ser contada sem dar grande parte da herança merecida à mãe de João Wesley e Carlos Wesley. Os dois foram fenomenais nas pregações. Não somente por causa da instrução que deu profundamente aos seus filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento na época. Ela que direcionou. 19 filhos, tinha que fazer comida para ela, para o esposo e para os meninos, e educava os meninos todos os dias. Susana Wesley não transferiu a educação dos seus filhos para o YouTube, aquele do cabelo azul que está aí na mídia hoje. Não foi ele que educou os filhos de Susana Wesley, não foi o Vitar do YouTube que ensinou os filhos de Susana Wesley, não foi nenhum YouTube que transferiu os ensinamentos para João Wesley e Carlos Wesley.
E os demais irmãos? Não foi. Queremos ter filhos poderosos, mas estamos deixando o YouTube criar os nossos filhos, porque nós só temos 2, 3 ou 5 e não damos conta, então a gente compartilha com o YouTube. Oh, Senhor YouTube, cria meu filho. Porque eu não dou conta, eu não consigo fazer a comida com esses meninos, eu não consigo varrer a casa com esses meninos. Eu já passo tantas horas no trabalho, isso o pai fala, ainda tem que brincar com esses meninos, com 5. Dá um celular para eles. Nada contra quem pode dar um celular para o seu filho. Se você tem condição, pode dar um iPhone 8, 10, um smartphone para o seu filho, nada contra, não tenho nada contra isso. Eu não dou para os meus. Samuel tem 12 anos, ganhou um celular agora da mãe dele, recentemente. Monitorado 24 horas. Volta e meia eu faço uma operação surpresa, igual a Polícia Federal. 5 da manhã eu bato no quarto deles. Antes deles pensarem, mostra, o que tem? Uma vez eu entrei no quarto do Samuel, ele estava jogando, eu falei, o que está jogando? Joguinho. Qual? De guerra. Eu fui ver o joguinho, era o cara metendo a faca no outro. Eu falei, apaga agora. E nunca mais instale isso. Está me entendendo? Tu entendeu? Nunca mais? Entendeu, né? Não instale mais isso. Não estou criando vocês para serem violentos, nesse sentido. Sou para ser violento contra o diabo e seus demônios, mas com as pessoas não. Apague e não jogue nunca mais isso. Uma vez meu outro filho mais velho estava com o celular, fui pegar para dar uma olhada no histórico, tinha lá o Instagram, fui ver as conversas. Falei, rapaz, você é crente, cara? Sou pastor, lembra? Meu irmão, eu, além de conversar, tem um amigo lá em casa que anda junto comigo, fez uma visita nas costas dele, na costa não, na bunda, no bumbum, né? Porque eu já tinha ensinado e andou para outro caminho. Susana Wesley acreditava que aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Provérbio 13, 24, Susana Wesley acreditava nisso, e eu também acredito, pastor Dória também acredita, pastor JB acredita, e quem acredita de verdade deve acreditar. Irmão, falando assim, esses pastores devem ser agressivos. Não, rapaz, se perguntar para o Samuel quando foi a última vez que ele apanhou, talvez não lembre mais, que faz tempo. Eu não sou de estar batendo nos meus filhos, na verdade eu nem gosto de discipliná-los com vara, mas ele sabe que se precisar o papai está aqui. E não consentia, ouça isso, e não consentia que seus filhos chorassem em alta voz. Quando apanhava, ela dizia, shh, sem grito, sem escândalo. Shh. Ela não dizia engole o choro, ela só dizia sem grito e sem escândalo. Shh. Tá bom? Tem menino que quando a mãe nem bateu, o menino tá, que o vizinho chama logo a polícia, está matando o menino. Chama o conselho tutelar que tem uma família que está matando o filho, porque o menino é escandaloso. Ela não consentia que os filhos chorassem em alta voz. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos, nem barbúdia no lar do pastor. Um filho, olha outra coisa interessante, um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susana Wesley. Havia aquele menino que no supermercado e chora e rola, e a mãe tem que dar o biscoito para ele, tem que dar o carrinho lá no shopping, porque ele caiu, está se arrastando, e o pai fica só olhando. Lá na casa do Wesley, se fizesse isso, ela não afastava a vara. O único lá em casa, a única lá em casa dos filhos, foi a Rafaela, que tentou fazer isso uma vez no antigo supermercado Freire. Ela queria alguma coisa lá e ela começou a cair no chão chorando. E naquele dia eu estava de Havaiana. Para a sorte dela, eu levei ela no supermercado, no banheiro do supermercado, e dei
3 havaianas da legítima no bumbum dela. Foi a última vez, nunca mais. Quando eles querem alguma coisa, eles pedem, eles perguntam se pode, se dá, eles esperam. Susana Wesley, como eu falei, foi mãe de 19. Ela criou os filhos, sabe, a biografia diz que o devocional dessa família era tão intenso, que era todos os dias tinha um devocional, e era tão poderoso, que os vizinhos começaram a vir para o devocional deles. A casa dos Wesley agora ficava cercado no horário do devocional, pela presença de Deus que tinha ali. Pai, você é tão importante para os seus filhos, que você precisa fazer devocional diário. Pelo menos uma vez, toda noite, 10h30 da noite, eu entro no quarto com minha família, nós ficamos até 11h30, mais ou menos, orando, adorando a Deus, intercedendo pelos irmãos da igreja, orando uns pelos outros, todo dia, de segunda a segunda. Deus é testemunho disso. 10h30 da noite, se você me ligar nesse horário, eu não vou te atender, porque eu vou estar em devocional com minha família. Ah, pastor, mas esse pessoal aí é porque foi antigamente, as coisas mudaram. Mas tem uns atuais. Tem aí a família Uber? Olha só, conhece essa família? Cadê o patriarca? Está aqui, ó. Melvin e Catarine. São os pais da família Uber. Irmão, o pastor JB falou aqui, eu acho que foi no último domingo, que um dos filhos caiu, se perdeu, né? O Timóteo se perdeu. O pai preferia que ele tivesse morto do que ter sido sequestrado, porque poderia ser criado por alguém que não fosse ensinar os princípios. Ele dizia: eu prefiro que meu filho morra do que não conheça os princípios de Deus, que ele esteja morto. Olha, ele criou todos os filhos, está ali, ó, pastor Timóteo, sabe quem é ele? Pastor da igreja no Japão, está lá. Pastor Abe Uber, está ali, ó, pastor da maior igreja de São Paulo, da Paz, pastor poderoso. Cadê outra filha? Ângela, também pastora, missionária, eu acho que agora está em Goiânia, se não me falha a memória. Mulher de Deus, solteira, nunca se deitou com nenhum homem, já tem os seus 50 e poucos anos talvez, e não está desesperada, se deitando com um e com o outro para ver quem é o marido dela. Por quê? Porque os princípios que esse senhorzinho aqui, que já partiu para a glória, inculcou neles, no devocional diário que eles faziam com os filhos, ainda repercute na vida deles. Lucas Uber, que já está na glória, fundador da Missão Paz, também homem de Deus. Cadê os filhos do Lucas? Está aqui, ó, a Rebeca, a pastora Rebeca, filha do pastor Melvin também, casada com o pastor Paulo, mulher de Deus, casal poderoso. Tem os filhos a outra geração? Olha só, aí vem aqui, ó, da pastora Rebeca, olha aqui, ó, a Ruth, o Paulinho, a Debe, a Beth, todas envolvidas na obra, todos envolvidos na obra de Deus, são missionários, pastores, casados com homens crentes, tá? Os filhos não casaram com os filhos de Satanás, casaram com filhos da luz, estão servindo a Deus, uns no Japão, outros na Itália, outros em São Paulo, estão espalhados pelas nações, porque esse casal aí, essa mulher, junto com o marido, que receberam criações, assim como Susana Wesley deu para os seus filhos, e o apóstolo Melvin deu, estão aí os filhos, ó, os netos, todos envolvidos na obra, a geração aí crescendo. Passa aí, tem mais? Olha só o Lucas, olha só, o Josias, envolvido na obra, filho do pastor Lucas, menino de Deus, tá? O pastor Isaías, que está lá em São Paulo também. Olha só, a Esther, também a filha dele, casada com o pastor Arão, está lá em São Paulo também. Tudo isso fruto de pais que entenderam que poderia influenciar os seus filhos. Passa. Olha o pastor Abe, a Priscila casou com o filho do Luciano Subirá, Israel. O David está lá em São Paulo servindo a Deus, o Daniel também, todos meninos de Deus. Pode passar. Ah, pastor, mas é porque eles são filhos de pastor. Aí, eu não sou pastor, por isso eu não faço isso com meus filhos. O senhor tem que ser, por favor, tem misericórdia da gente. Se o senhor quer exigir que a gente seja igual o pastor Melvin, o pastor Paulo, o pastor Ebe, aí é demais. Quem é?
Samara, faz assim, linda. Olha ali a Samara, ó. O Juninho deve estar em casa, né? A Brendinha está cuidando dele, né? Ó, Brendinha, Maria de Brenda, como diz o Simval, Juninho, Maria de Ellen, os três aqui. Todos, desde pequenininho, a Samara está na igreja. Cresceram na igreja, estão crescendo, servindo a Deus, super envolvidos no Pasquide, meninos tementes a Deus. Os pais são pastores, com P maiúsculo, para diferenciar, são ordenados? Não, são irmãos igual a você, que só congrega na igreja, que não tem ainda um posto de pastor principal, está pastoreando a sua casa e outros aí, já está crescendo, o P dele já está bem maiorzinho, entendeu? Homens simples, mas que decidiram, eu vou pôr em prática esses princípios. E olha o resultado. Você acha que essa menina vai desviar? Em nome de Jesus, nunca. Essa outra também não. Esse menino é apaixonado por Deus. Passa outra família. Mas é porque o Simval, pastor, o Simval já tem 50 anos na igreja. O senhor quer comparar com ele? Eu cheguei um dia desse. Oi, cadê? Ó, o Herb está lá cuidando da filhinha. Tem quantos dias aquela menina? 2 meses? 8 meses. Já está cultuando. Já está cultuando. Pastor, pode trazer criança para a igreja? A recomendação é que não há uma proibição. A responsabilidade é sua. Se quiser trazer, não vai, trouxe, adoeceu, é culpa da igreja. Não, ele trouxe, se adoecer, ele sabe. Foi eu o responsável. Falou, eu prefiro correr o risco de minha filha, que isso não vai acontecer, mas com certeza ele falou no coração, eu prefiro correr o risco de minha filha contrair o coronavírus do que contrair o pecado que afasta de Deus. Está aí, ó. Tem pouco tempo na fé. Tem quantos anos na fé, menino? 5 anos na fé. Olha aqui, ó, envolvido no Pasquide, os filhos, Pedro e a Bia, está ali, ó, linda, já envolvido no Pasquide, trabalhando, ajudando. Pedro briga para estar no Pasquide. Família toda envolvida na obra. Tem outra família aí? Porque de repente esse daí é branco, né? É pessoal branco, pastor, é diferente, eu sou moreno. Mas está aí um que é gaúcho e não é branco. E o outro nem é gaúcho e é branco. O Oliveira, gaúcho, ele diz que eu acredito que ele é crente. Olha a esposa Denise. Olha onde os filhos estão sendo criados. Oliveira converteu adulto. Conheceu esse mundo terrível, conheceu o pecado, mas olha só onde ele está, casou, gerou 2 filhos lindos, super envolvido na obra. O Oliveira ama a igreja e os filhos têm a mesma paixão que o pai. Por quê? Porque eles decidiram, nós vamos criar os nossos filhos no temor do Senhor. Passa aí, tem mais uma família? Olha aí, cearense, gente boa. Conhece? João, fala assim, João Clésio, Luciana, está ali. Olha a Débora, linda demais, meu Deus do céu. Olha o Nicolas, bonitão. O Nicolas deve estar lá para o núcleo, está trabalhando. Não tem tempo de pensar em vodka, em ficar lá no shopping, perdendo tempo. Está na obra, está aqui, ó, criando os filhos na casa do Senhor, dando os princípios de Deus. Serão os grandes avivalistas dessa geração, amém? E eu sei que assim como esses que eu mostrei, tem muitos pais que amam fazer isso, que têm o prazer, estão andando nesse caminho. Parabéns, esse é o caminho certo. Se você quer ter filhos poderosos na terra, ande nessa direção, amém? Tem mais alguém? Pastor, por que o senhor não mostrou foto dos seus filhos, dos filhos do pastor Lima, do pastor Dori? Porque provavelmente você diria, também é filho deles, são obrigados a estar aí. Por isso que eles estão. Coitadinho do Rafael, deve estar tocando aí debaixo de ameaça. Se não tocar, tu morre. Está vendo a cara dele triste, querendo morrer, porque o pai obrigou. Talvez iriam dizer isso. Mas esses daqui não são obrigados, não. Então aí, eles têm um dever. Pai, é sua responsabilidade influenciar seus filhos, amém? Esse daqui me influenciou e tem me influenciado. Eu sou fã dele. É meu herói, é meu referencial. Vou falar daqui um pouquinho sobre ele.
Sabe por quê que o mundo está vivendo debaixo da influência desse menino do cabelo azul aí, que não é o Peter Pan, é um débil mental, que fala um monte de asneira, de imoralidade, um filho de Belial, pervertido. Sabe por quê que o mundo está assim? Porque a gente tem entregue nossos filhos nas mãos desses indivíduos. Mas qual a razão? O problema é que não abraçamos os princípios de Deus para a criação dos nossos filhos como sendo a coisa mais importante. A gente não acredita que os princípios de Deus funcionam, então a gente não agarra como sendo verdade e vai deixando de lado. Abra sua Bíblia, pastor, fale de Bíblia, o senhor só está falando história. Fale de Bíblia, porque eu acredito na Bíblia, pastor. Se o senhor estivesse falando de Bíblia, eu ia obedecer o senhor, mas o senhor está só contando fatos aí e tal, eu não gosto disso não, eu vim aqui foi para ouvir Bíblia. Então abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, por favor. Capítulo 6. Que uma vez uma pessoa veio para a igreja aqui e falou: eu fui para lá para ouvir a Bíblia, tinha um pastor, era contando um testemunho dele. Eu fui para ouvir a Bíblia. Então, para não cometer mais esse erro, eu vou para a Bíblia também, pastor JB. Deuteronômio no capítulo 6, verso 1 em diante, diz: esta é a lei, e isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Quando Deus diz ouça, é porque o negócio é importante. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será bem numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, Deus está dizendo, preste atenção que o negócio é sério. Ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso aqui é para o pai, tá? Que ele está falando. Isso aqui é para os pais. Estejam em seu coração. Aí ele diz, aí, estando no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar como? O que é persistência? Persistir, não desistir, não abrir mão, acreditar, fazer. Todos os dias, ensine-a com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-o nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Até o 9. Ensine quando? Em todo o tempo. Ao deitar, ao levantar, ao sentar para comer, ao andar com seus filhos. Ensine. Pastor, eu não tenho tempo para isso. Tudo bem, o do cabelo azul tem. Se você não tem, o do cabelo azul tem. O Vitá tem. Pode entregar para ele. A Tami tem. Tempo suficiente para ensinar seus filhos no YouTube. Passa o dia todo se deixar lá. E você vai ver que eles vão ficar bem bonitinhos, igual eles. Ensine-a com persistência. Agarre esses princípios. Meu pai ensinou com persistência. Meu pai dizia, não anda com quem não presta, rapaz, porque senão tu vai se tornar igual eles. E ele falava isso constantemente para mim, para de andar com quem não presta. Se tu mentir, eu te quebro a vara nas tuas costas. Com persistência. Ensine-o com persistência. Conte história, irmão. Que história você está contando para os seus filhos? Quais são as histórias? Eu estava falando com um irmão, que a esposa dele ficou grávida, está grávida, há poucos dias. Aí ele
Ele estava lá em casa, ele mostrou uma foto da roupinha, da primeira roupinha que ele comprou para o bebê. De quem foi? Do Batman. Aí eu falei, rapaz, tu comprou isso aí para o teu bebê? Foi, te prepara, domingo tu vai ouvir umas lapadas então. Sabe o que a gente compra primeiro para os nossos filhos? A roupinha do Batman. Do super-homem. Ai, eu quero que ele seja o super-homem. Aí o menino cresce fã de quem? Do super-homem que usa a cueca por cima da calça. Aí, quanto foi a roupinha? 150. Aí, irmão, compra uma Bíblia ilustrada para o seu filho. Aí ele vem aí na Somonte. Irmão Cleito, quanto que é uma Bíblia ilustrada? 80. Ai, meu Deus. Ai, irmão, eu volto depois. Eu vou ver ali como é que está um negócio, depois eu volto. Ele não volta nunca mais. Ele ainda sai dizendo, como é que pode uma Bíblia ser R$80? A igreja cobrando esse preço, numa Bíblia de criança, R$80. Mas ele deu 150 na roupinha do Batman. Feliz da vida. O menino vai crescer admirando o Batman. Ele nunca vai crescer admirando Jesus. Não é o caso desse casal. Estou usando como exemplo, mas eu sei que eles são de Deus, servem a Deus. Peguei o gancho dele assim só para chamar a atenção de outros. Aí ele vai crescer fã de quem? Do super-homem, do Flash. Aí tu acha menino em casa, às vezes querendo subir na parede, porque ele acha que é o Homem-Aranha. Mas ele não quer ir para o Pasquide, porque ele não foi ensinado. Eu preferiria que você comprasse um quadro de Moisés, com a foto de Moisés abrindo o mar, que era para quando ele perguntasse, pai, que foto é essa? E você ter a oportunidade de contar a história, meu filho, isso aqui é Moisés, um homem temente a Deus, pensa num super-herói, esse aqui fez coisa tremenda, esse aqui é poderoso, esse aqui não é o super-homem, meu filho, o super-homem era frouxo, ele via criptonita e ficava caindo, esse aqui andava no poder de Deus. Sabe o que eu gostaria que você colocasse a foto de Daniel, com os leões, com a boca fechada, pai, quem é esse homem? E você aproveitar para contar, esse aí, meu filho, foi Daniel. Pensa num homem poderoso, ele pegou todos esses leões e amarrou a boca dele no poder de Deus. Pensa num super-herói, meu filho, viu um poder do alto, não era o poder do He-Man, eu tenho a força, e vinha um poder lá das trevas sobre o He-Man. Quem era que dava poder para o He-Man? Quem era? Os mais antigos aí. A feiticeira. Sabia disso, que quem dava poder para o He-Man era a feiticeira? Uma macumbeira dava poder para o He-Man. Aí tu compra uma espada para o teu filho, ele, pelos poderes de Grayskull. Thundercat, quem assistiu? Vamos para as antigas. Thundercat, oh! E viu um poder das trevas sobre eles. Seu filho vai conhecer Jesus quando? Era para você ter na sua casa uma foto de um barquinho na tempestade e um homem andando sobre as águas, para quando teu filho começasse a despertar, pai, quem é esse homem sobre as águas? Meu filho, esse é o homem mais poderoso do universo, esse homem aqui é demais, ele mandou o mar parar e as ondas ficaram quietinhas, meu filho, esse homem aqui ressuscitou mortos. Ei, conta essas histórias para eles. Porque estão contando as histórias de Karl Marx, estão contando as histórias de Fidel e outros troços dessa geração maldita que tem passado. Relate as histórias de homens poderosos. Vamos para a Bíblia. Eita, meu Deus, o tempo, que hora termina aqui? É 9h30? Deve ser. Vamos lá, Bíblia, mais um texto. Provérbio 22. Não, eu fui para o culto, o pastor estava falando era de super-herói. Olha o meu aqui, ó. Esse homem já lutou com onça. Esse homem já brigou com bandido nas estradas, tentando roubar ele. Parar, senão eu começo a chorar e não dá de contar nada. Sou fã dele. Eita, Espírito Santo, deixa eu terminar. Oh, Jesus.
Eu falei para o meu filho, falei, cara, tu nunca vai tocar essa bateria se tu não separar um dia de consagração, do amanhecer até o atardecer. Se tu não se consagrar, tu nunca vai tocar naquela bateria. Eu não vou deixar. Rafaela, se tu não se consagrar um dia, começando, no dia que tu for escalada para cantar, se tu não separar um dia de jejum só na água, tu não sobe naquele altar, minha filha. Assim como teu pai nunca irá subir sem se consagrar. Instrua a criança segundo os objetivos, capítulo 22, verso 6. Segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Seja insistente. Sabe por quê, pai, que eu vivo uma vida correta? Porque o Senhor acreditou. Eu nunca irei envergonhar o Senhor, e nem o Deus que nós servimos. O Senhor nunca irá numa delegacia me tirar por roubo ou qualquer outra coisa, a não ser por causa do Evangelho, se um dia eu estiver lá. Ensine. Não deixe os outros ensinarem os seus filhos, querido. Não deixe o celular. Se você tem dado um celular, por favor, faça um serviço de monitorar. Eu não tenho nada contra seu filho ter. Tem coisas boas no celular. No YouTube tem coisas boas. E não é a galinha pintadinha. E nem o Bita. Eu tenho uma netinha, 1 ano e pouco. A Manuzinha. A mãe é uma menina preciosa, mas ainda não é convertida e nem o esposo, mas são muito gente boa. Mas precisa de Jesus, senão vai ficar fora a si mesmo. E a Manuzinha lá para casa, então é comum começar a colocar o Bita para Manu. O Bita teve até aqui, eu acho. Colocaram o Bita, eu até então chegava, entrava e via lá o Bitazinho contando umas musiquinhas lá do Bita. E um dia eu parei para ouvir o Bita. E por coincidência o Bito deu azar nesse dia. Ele estava cantando uma musicazinha que fazia menção ao carnaval, na vozinha infantil, porque o diabo, ele sabia que o diabo ele se disfarça de criança, né? Aí ele na vozinha infantil, aí eu vi falando de carnaval. Desliga o Bita. Sai da minha casa, Bita, agora! Agora, sai! Falei para minha esposa e falei para a mãe da criança. O Bita nunca mais entra nessa casa. A Manu vai crescer, enquanto ela estiver aqui em casa, vindo aqui, ela vai crescer como cresceu a Rafaela, o Rafael e o Samuel, ouvindo diante do trono de criança, ouvindo a Aline Barros e outros servos de Deus. Aí agora a Manu ouve 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Aí canta a música lá, agradecendo o alimento, agradecendo a Deus. É essas músicas que ela vai ouvir. Ensina. Para a gente caminhar para o fim. Senão o pastor JB vai contar para o pastor Lima que eu demorei. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Olha só o que Paulo está falando sobre Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Desde quando Timóteo conhece as sagradas escrituras? Desde criança. Para torná-lo o quê? Sábio. Quer ter filhos sábios que honram você? Ensine as sagradas escrituras para eles. Inculque as sagradas escrituras a eles. E você vai ter filhos sábios, temente a Deus, que vai honrar você,
não filhos que vão estar na frente do shopping, sem fazer nada, com a galera lá na frente, tudo bebendo, fumando maconha, fazendo sei lá mais o que, um monte de menina que é de cortar o coração, tudo mostrando o corpo, uns meninos com uns cabelos horríveis, pintados de várias cores, uns cortes ridículos. Por quê? Porque eles estão se espelhando no Neymar, eles estão se espelhando no jogador A ou B, eles não estão se espelhando em Cristo, por isso que o estilo deles é aqueles. Quem seus filhos admiram? Quem seus filhos admiram? Quem é o ídolo dele? Em quem eles estão se espelhando? Quem inspira seus filhos? Quem? Você é o ídolo dele? Eles admiram você? Eles estão se espelhando em você? Eu gostei que eu estava lá na casa do Simval, depois que liberaram para poder ir comer cuscuz na casa dos outros, eu fui lá, recentemente agora, e contando um pouco do Juninho, que ele foi lá no atendimento e pediram para ele fazer um desenho, e ele foi desenhando, todos da família, e desenhou o pai debaixo de um carro, mexendo no carro, porque ele vê o pai fazendo isso. Sabe o que ele vai gostar? De ter carro e de estar consertando os próprios carros. Por quê? Porque ele aprendeu com o pai, ele admira o que o pai faz, o pai é o ídolo dele, ele é fã do pai dele, ele vai querer fazer o que o pai faz. Se você contar as histórias do Pai Celestial, teu filho vai crescer admirando o Papai Celestial, vai ser fã do Papai Celestial, vai querer ser igual ao Papai Celestial. O meu pai fumou no passado, por muitos anos. E eu era menino, eu lembro quando ele falou que ele ia deixar de fumar. E no dia que ele decidiu parar de fumar, ele jogou a carteira que estava no bolso dele e o isqueiro jogou fora. E naquele dia ele não fumou mais. Ele não precisou estar chupando balinha de hortelã e nem tomando café para esconder, para tentar disfarçar o vício, para enganar o vício. Não, ele falou, a partir de hoje eu não fumo mais. Isso me inspira. Um homem de decisão, que decide que vai fazer tal coisa e faz. Tem muita coragem, como falei, já trabalhou em vários garimpos aí, andou, já viu dentro dessas matas sozinho, já enfrentou tantas coisas, já me levou. Quando eu tinha 12 anos, eu ia para o garimpo com ele. Eu acho que eu contei isso aqui, mas para relembrar, ele estava me treinando. Descia dos barcos nas cachoeiras dos rios aí do Pará, quando descia dentro da mata, na floresta amazônica, ele dizia, pega a tua bolsa, põe nas costas e vamos embora, rapaz. E anda rápido, se tu ficar para trás a onça te pega. Meu irmão e eu pesava menos do que a bolsa, o meu corpo. Porque eu era magro que dava dó, não era, pai? Pegava aquela bolsa, botava e saía dentro da mata, com chuva, com lama até o joelho, e eu olhava para trás, meu Deus, se eu ficar a onça me pega, e ele ia embora. Ele não botava no ombro não, porque senão ele não ia criar um homem, ia criar um molenga velho. Bora! Com 12 anos eu andava com uma espingarda 20, dentro do mato, caçando macaco, bicho, já sabia atirar de 20, ele me ensinou a atirar. Eu sempre falo, sargento, falei, de uma arma curta, pode correr na minha frente que eu não te acerto não, mas numa arma longa, se tu correr, a possibilidade de errar é mínima. Ele me ensinou, entendeu? E eu estou ensinando meus filhos a pescar, a caçar, a andar dentro do mato, a entrar no rio. Eu vou pescar com ele, quando engancha um anzol, tu acha que eu que vou? Eu seguro e tu desce. E a cobra? Se ela te pegar, eu pulo atrás, pode deixar. Aprendo com ele, sabe por que eu sou um esposo? Porque ele é um bom esposo. Sabe por que eu sou correto nos meus negócios? Porque ele não deve ninguém. Comprou um carro na Daimler. Até hoje são fã dele. É um dos clientes que eles mais gostam de vender carro é para ele. Porque ele compra em 36 meses, ele termina de pagar com 20. Quando ele vai lá, os vendedores põem tapete vermelho para ele, dão chá, abanam ele, porque ele não atrasa. Sabe qual foi uma das grandes vergonhas dele? Vou contar aqui novamente. Um dos meus irmãos pediram para ele tirar algo no nome dele lá na Perim, que ele é cliente de lá, quando o seu Vitor estava botando no telhado.
nunca atrasou. E ele tirou para uma da minha irmã, no nome dele, e ela não pagou a parcela e ligaram para ele. Seu Gonçalo, oi, tem umas parcelas suas atrasadas aqui. Não, tem. Rapaz, esse homem quase morre de vergonha, porque ele não atrasa, ele vai lá e paga. Quem são os ídolos dos seus filhos? Se você, como pai, for um bom exemplo para seus filhos, existe uma enorme probabilidade ou possibilidade deles seguirem esses bons exemplos. Mas o contrário também é verdade. Se você for um bom pai, um bom exemplo, um bom cristão, seus filhos vão querer andar da mesma forma. Mas o contrário também é verdade. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 33 a 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, 33 a 34. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Aí, olha só, ele foi idólatra. Aí continua no capítulo 15, olha só, capítulo 15, primeiro livro dos Reis, 15, de 1 a 3. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nedab, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Quem era o pai dele? Jeroboão. Ele fez o quê? Tudo o que seu pai fez. Seu filho vai fazer tudo o que ele vê você fazendo. Sabia disso? Seu filho vai fazer tudo o que ele vê e ouvir você fazendo e falando. Não vamos para a igreja não. Esse negócio de igreja todo domingo. Ele vai crescer quando... E aí, cara, vamos para a igreja. Esse negócio de igreja todo domingo, a gente vai de vez em quando. Ele aprendeu com quem? Com você. Pastor é bicho ladrão. Seu filho vai crescer e vai dizer o quê? Pastor é bicho ladrão. Como? Meu pai vivia falando isso. Entendeu? Cometeu todos os pecados que seu pai havia cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu predecessor. Eles esqueceram. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Aquilo que o pai fez, o filho fez também. Você, pai, mamãe, nós somos os influenciadores dos nossos filhos. É papel nosso, é responsabilidade nossa. Amém? E para concluir, ensine os seus filhos. Deuteronômio capítulo 4, no verso 9. Apenas tenha cuidado, tenha muito cuidado, para que você nunca se esqueça das coisas que seus olhos viram, conserve-nas por toda a sua vida na memória, conte-nas a seus filhos e aos seus netos. Amém? Ensine, conte os feitos grandiosos de Deus. Amém? Fale dos milagres extraordinários. Salmo 78, versículo de 1 a 8. Conte a seus filhos os feitos grandiosos do Senhor. Conte a eles. Querido, quando você estiver tomando a ceia, aproveite para contar para os seus filhos. Meu filho, você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Isso aqui foi um dos momentos mais extraordinários da história da humanidade.
desde a saída do cativeiro dos nossos irmãos, até a morte do nosso Salvador. Olha, Ele se entregou por nós. Aproveite para contar a história de Jesus, os feitos grandiosos de Deus. Pare de contar história de fada, de Peter Pan, seja lá de quem for. Conte história de homens poderosos, de Sansão, super-heróis de verdade, amém? Não ficção, realidade, irmão. A Bíblia está cheia de histórias fenomenais para você contar para os seus filhos. Deixa eu te dar uma ideia aqui, ó. Sabia que depois dos cultos de São Paulo tem um Pasquid? Tem, né, Simone? Depois de todos os cultos da Paz São Paulo e da Paz Boa Vista Online, tem o Pasquid. Histórias bíblicas para os seus filhos. Mas tem uns que quando termina o culto, não são vocês, graças a Deus, quando termina o culto, vamos, que a gente já está atrasado para ir para o banho. Mas pai, o Pasquid, não, deixa isso para lá, já assistiu o culto, vamos embora. Aí ele não assistiu o cultinho dele. Ele não aprendeu a história de Abraão e de Sara. Ele não aprendeu a história de Pedro jogando a rede da pesca milagrosa na linguagem dele. Ele não aprendeu. Mas quando ele chega do banho, pai, eu posso pegar o celular? Pai, meu filho, vai lá, e vai para lá que eu vou dormir, que eu estou cansado do banho, vai lá. E o menino fica lá no celular. Um dia eu cheguei na casa dos meus pais, para a gente finalizar, cheguei lá, estavam meus sobrinhos, uns 4 ou 5 deles estavam lá, sentados na mesa, porque lá tem uma mesa grande, um banco, aqueles bancos grandes, estava um do lado do outro. Como que eles estavam? Cada um com seu celular na mão. E eu falei, oi, vocês estão conversando uns com o outro? Através de mensagem de WhatsApp? Eu queria ter dado só os parabéns. A restauração do Brasil não sairá de Brasília, mas das nossas famílias. Amém? A restauração do Brasil não sairá de Brasília, porque aqueles que já estão lá, na sua grande maioria, já foram formados na corrupção. Mas vai sair das nossas casas, de homens e mulheres de bens. Amém? Precisamos discipular nossos filhos. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por favor. Não saia dizendo, o pastor hoje bateu na gente com a palavra. Não, saia dizendo, hoje Deus me ensinou verdades que eu tinha deixado de praticar. Feche seus olhos por um instante. Nós temos um Deus bom. Senhor, Tu és tão bom que Tu confiaste a nós, a futura geração dessa nação. Tu és tão bom que entregaste em nossas mãos aqueles que irão mudar a história do Brasil, aqueles que irão incendiar essa nação. O Senhor deu a nós, o Senhor tem confiado a nós a responsabilidade de levantar as novas tochas que vão incendiar o Brasil e as nações. Meu Deus, gera nos nossos corações como pais o temor do Senhor, para gerar nos nossos filhos, Senhor, uma geração bendita que vai conhecer e proclamar os feitos grandiosos do Senhor, que irão, meu Deus, honrar o Teu nome, porque Te conhecerão sim, porque nós como pais assumimos a responsabilidade de transferir, de contar as histórias, os feitos extraordinários, as obras assombrosas do Senhor. Ela vem pela mão, eu creio. Nossos filhos confiarão em Deus. Uma geração como a de Davi, cujo coração é totalmente do Senhor. Ela vem pela mão. Ei! Eu creio. Gera Espírito. Gera Espírito. Ainda que a figueira não floresça, Nossos filhos confiarão em Ti, porque eles crescerão vendo os pais que confiam no Senhor. todavia me alegrarei. Ramanala surricanala sorriamá. Charamana Me alegrarei.
filhos não confiarão haja no Senhor, fruto na se alegrarão no Senhor. Da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Oh, precioso Espírito, Todavia me alegrarei. Espírito do Abba Pai, nos dê um coração como o teu, um coração que ama as tuas leis, Senhor. E iremos transferir esse amor aos nossos filhos, aos nossos netos, aos filhos dos nossos netos, de geração em geração. Conhecerão o Senhor, e o Brasil será inundado por um avivamento, Senhor, como nunca vimos antes. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos aos céus. Obrigado por essa igreja de paz que teme o Senhor, homens e mulheres que assumiram a responsabilidade de transferir este legado de amor, de dedicação ao Senhor. Aqueles que já geraram filhos irão fazer, Senhor, esse dever com zelo, com dedicação. Aqueles que ainda irão gerar filhos já estão se preparando para transferir essas verdades. Mais do que qualquer outra coisa, eles ensinarão os seus filhos a buscarem o Senhor. Eu abençoo a ti e a tua casa. O teu lar será sempre um lugar de adoração a Deus. O teu lar será um lugar de altar de adoração ao grande eu sou, em nome de Jesus. Deus abençoe, parabéns. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma